Boa tarde, vamos começar a nossa aula de hoje. É a terceira semana, né? Então, nós temos aí umas 4 semanas, um mês de aula, até a gente chegar no final desse terceiro trimestre. E, ai meu Deus, encerrar, né? Encerrar essa etapa, descansar a cabeça por um mês e voltar renovado. Queria, né, poder dizer que voltaremos no presencial, mas acho que não. Mas apesar de eu achar que a gente não volta no presencial, é só um achismo meu, a gente tem uma notícia muito boa, né? Essa semana, vacina, já está rolando solta aí em várias cidades do país, inclusive aqui em São João Evangelista, já tivemos pessoas vacinadas, e isso é muito bom. Ah, essa notícia é muito boa. Vai demorar bastante para a gente vacinar, mas já dá uma esperança, né? Pelo menos a gente já tem um norte a seguir, né? É vacinar. A gente não está à deriva como a gente ficou ano passado. Mas, enfim, então vamos começar. E o tema da aula de hoje é biofilmes, como vocês estão vendo aí na apresentação. É uma apresentação curtinha. Geralmente, esse conteúdo de biofilmes, ele é ministrado junto com a parte de higienização do ambiente, ou sanitização, né? Mas nós decidimos, numa reunião da nutrição, colocar um conteúdo à parte que as pessoas saíam do primeiro ano esquecendo que são biofilmes. Então, ano que vem, quando vocês forem fazer a disciplina, né, dos professores da área, que vão exigir a parte de higienização, vocês lembrem dessa aula de biofilmes, tá? Melissa tá falando aqui que a prima dela vacinou. Ai, inveja boa, né, Melissa? Ah, eu também. Eu tenho, acho que 3 amigos meus próximos que vacinaram. Fiquei muito feliz por eles, assim. E não vejo a hora de vacinar e também postar lá no Instagram, vacinada. Eu até falei que eu vou tatuar a logomarca do SUS no braço. Ou escrito SUS, alguma coisa assim, com a data da vacinação, porque eu acho que vai ser um marco, né, na vida da gente. Não é para ninguém tatuar, não, tá, gente? Então, só falar que eu estou induzindo o povo a fazer tatuagem. Eu posso fazer, porque depois de mais de 36 anos, eu fiz a minha primeira, né? E aí agora eu vou fazer várias. Mas vocês são muito jovens ainda, tem muita coisa para viver, tem que pensar muito bem, vocês vão riscar o corpo. Mas, então, tatuar um alvo no lugar antes de vacinar. Ah, essa é boa, essa é boa. Essa tatuagem é muito boa também. Pois é, eu tenho várias ideias. Ai, meu Deus, eu nem acredito que vai chegar esse dia. A gente pode tatuar um jacaré também, né? Eu tenho coragem demais. Mas, continuando aqui, gente, a gente vai falar de biofilmes. Então, esse conteúdo é um conteúdo que ele faz parte da higienização de ambientes, mas a gente vai dar ele à parte, tá? E aí eu espero que ano que vem, aliás, ano que vem não, né? Ano que vem letivo, né? Espero que no próximo trimestre, quando perguntarem de biofilmes para vocês, vocês se lembrem e lembrem dessa aula, por favor. Tá? Até porque ela está gravada, o ensino remoto ele tem suas vantagens, né? Ela fica gravada, quem falar que não viu, eu vou lá no Moodle, baixo a aula e vou passar para o João e para a Margarida, para eles esfregarem no nariz de vocês e falar: vocês tiveram aula disso sim. Tá vendo? Agora a mentira não cola de jeito nenhum. Então vamos lá. Ó, partindo do pressuposto de que a gente está estudando uma disciplina da área de biológicas, na biologia, muito do que a gente não sabe, a gente descobre e tentando estudar a origem da palavra, né? Ou a etiologia da palavra. Então, quando a gente fala em biofilmes, a gente pode desmembrar essa palavra e tentar entender o que são, né? Bio significa vida, né? Por isso que a gente estuda biologia, que é o estudo da vida.
seja a vida no solo, no ar, seja a vida dos animais, dos vegetais, dos micro-organismos, né? Então, bio significa vida. E filme significa aí, nessa situação, uma película. Então, quando eu estou falando de biofilme, eu estou falando de uma película viva, de uma película formada por organismos vivos, de uma película formada por micro-organismos vivos, né? E aí a definição de biofilme é comunidades de bactérias envoltas por substâncias, principalmente açúcares, produzidas pela própria bactéria, que conferem à comunidade proteção contra diversos tipos de agressões que ela venha sofrer, né? Cortou aí um pedacinho. Então, quando eu estou falando de biofilme, eu estou falando de uma estrutura de proteção. Não sei se vocês lembram da aula que a gente teve de Clostridium botulino, que a gente falou sobre os esporos. Se alguém lembra, dá um salve aí no chat. Lembra que eu falei que as bactérias elas têm umas estruturas de proteção quando elas se sentem ameaçadas? Eu até dei o exemplo de quando a gente tira nota baixa e aí, né, tira vermelho, pega a recuperação na matéria e logo em seguida vem o encontro de pais e mestres. E aí a sua mãe não sabe que você tirou nota baixa, tá bem achando que você está o dia inteiro no computador assistindo aula, vocês estão na Netflix com fone, vendo série, né? Igual hoje eu peguei uma pessoa no flagra do primeiro ano, a pessoa que está sumida aí da minha aula, que não faz atividades, mas não, eu acho que não está na aula de hoje, não. Aí a pessoa, internet ruim, não sei o que, não sei o que. Aí, por um acaso, na hora do almoço, eu vejo uma story da pessoa ainda me perguntando assim, gente, me indica filme para assistir. Aí, na hora, não perdi a oportunidade. Falei, uai, filme? Você anda sumida da minha aula. Aí a pessoa de jeito nenhum, apagou o story, sumiu. Não sei se me bloqueou, não sei o que rolou, não. Mas, enfim, então essa pessoa, nesse momento, deve ter feito igual as bactérias, deve ter criado em volta dela e do Instagram dela uma camada protetora, né? Para evitar o quê? Que ela fosse alvejada com as minhas perguntas do porquê essa pessoa não comparece à minha aula, né? Então, se nós pudéssemos, nós formaríamos em volta da gente um esporo, né, que algumas bactérias formam e ficam aí no ambiente até a condição estar favorável, ou então a gente formaria em volta da gente e dos nossos colegas, né? Porque aí os biofilmes, as bactérias não ficam sozinhas, né? No esporo é só uma bactéria. Na formação de biofilme é uma colônia, uma comunidade. Então a turma inteira, para fugir do exercício lá de controle higiênico sanitário, formaria um biofilme em volta do Instagram de todo mundo para postar besteira, né? No horário da aula, e a professora não descobrir que estava lá no Instagram e não estava assistindo aula. Que assim, todo mundo justifica, né? A internet está péssima. Inclusive, outro dia eu divulguei um meme ótimo da Pequena Lô. Quem não segue, siga a Pequena Lô. E ela mostrando o aluno na hora da aula. O ensino remoto não dá, aí, ó, trava, tinha que ser presencial. Aí, quando estava no presencial, a aluna bem lá no boteco tomando cerveja. Tipo assim, né? Então, nada tá bom. Então, se vocês pudessem, vocês matariam a aula de física, por exemplo, e iam criar um biofilme, ou seja, uma camada protetora em volta de vocês, e ia ficar todo mundo lá dentro, mexendo no Instagram e matando a aula de física. Então, quando a gente fala em biofilme, e vocês vão ver daqui a pouco, a gente está falando de uma estrutura de proteção, como se fosse uma capa em volta da comunidade das bactérias, para elas ficarem ali dentro se reproduzindo tranquilamente e não serem incomodadas, não sofrerem a ação de um detergente, de um sanitizante, de um cloro no piso,
Porque se tiver uma bactéria no piso, ela estiver solta ali, na hora que eu passo um cloro, um desinfetante, ela morre, né? Mas se ela estiver protegida por um biofilme, ela vai sobreviver, tá? O biofilme, né, ou essa película protetora, ela pode se aderir em qualquer superfície. Ela pode se aderir numa superfície abiótica, que é uma superfície sem vida. O que são superfícies sem vida? Ah, uma mesa, um encanamento de água, o encanamento de uma tubulação de um laticínio onde passa leite, o encanamento de uma torneira, né? Ou então ela pode se aderir numa superfície biótica, uma superfície viva, né? E quais são essas superfícies? A gente tem tanto as células como principalmente os dentes que ficam na nossa boca. Agora, eu queria que vocês me falassem aí, pelo menos umas duas ou três pessoas. Tira o biofilme de cima de vocês e fala para mim, vocês conhecem um biofilme? Ou já viram um biofilme? E a Yasmin falando que é a cara do Bernardo, mas não é não, o Bernardo, ele raramente ele some das minhas aulas ou deixa de entregar alguma coisa. Aliás, deixar de entregar ele nunca deixou, não. E aí a gente até bate um papo lá no Instagram, mas é outra pessoa, não. Essa pessoa já fez um biofilme no Instagram dela há muito tempo. Uma capa protetora para eu não ver mais história. Já estou lá bloqueada. Ninguém conhece o biofilme, gente? Nem para falar que não, ou vocês fizeram um biofilme e dormiram embaixo dele? Acha que não, né? Eu tenho certeza que vocês conhecem o biofilme. Só que vocês não sabem que isso é um biofilme. Tá vendo aí? Aqui do lado esquerdo, né, de quem está na frente do computador, a gente tem o que a gente chama de tártaro, né, nos dentes. E o tártaro nada mais é do que um biofilme mineralizado. Então, antes de formar o tártaro, a gente forma na boca aquilo que os dentistas chamam de placa bacteriana, né? Aí é o biofilme. A placa bacteriana é o biofilme. Então, as bactérias, elas se juntam aí no dente e vão criando uma película em cima delas, de modo que você passa a escova e essa placa não sai. Quem tem placa bacteriana sabe. Adianta escovar com a escova comum? Vai sair essa placa aí? Não, né? Por quê? Porque as bactérias elas vão se depositar nessa superfície do dente e elas vão produzindo uma capa em volta delas, em volta de toda a colônia bacteriana, para ela continuar aí destruindo seu dente, furando seu dente, mas a hora que você passa a escova, você não consegue removê-la. Dá uma agonia, né? Mas é o que acontece. Agora, como que fica esse dente limpinho aqui? Né? Sem placa, é o mesmo dente. Mas como que fica limpinho? Quando a gente faz uma remoção mecânica. E aí o dentista passa aquele motorzinho e lixa o dente, passa um sanitizante, aí passa um clareador, o dente fica branquinho. Então, essa placa bacteriana aqui nos dentes, elas são biofilmes. É o melhor exemplo que a gente tem. Mas a gente tem também a formação de biofilme na indústria de alimentos, tá? E aqui a gente tem o um exemplo clássico. Um dos lugares que a gente mais tem formação de biofilme é nos encanamentos das indústrias de alimentos, nos encanamentos de água, de leite, né? Principalmente quando não tem limpeza desses encanamentos e da caixa d'água. Então, aqui a gente tem um cano, a gente está vendo esse cano de frente, e aqui a gente tem a água que passa pelo cano e algumas bactérias, né? A gente chama de bactérias planctônicas, né? E tem outros tipos de bactérias patogênicas também. Aí essa massa marrom aqui, ó, tá vendo que tem uma capinha em volta das bactérias? Essa massa marrom aqui é o biofilme. Elas produzem, né, polissacarídeos e formam como se fosse uma capa em volta delas. E aí elas ficam aqui debaixo
super tranquilas, vivendo super bem, produzindo toxinas e liberando isso aqui na água. Então, toda vez que passa água nessa região do biofilme, leva bactéria, leva toxina, mas o biofilme fica aqui, com o resto da colônia bacteriana. E aí contamina todo alimento que entrar em contato com essa água. E aqui agora a gente vai ver como que se dá o processo de formação dos biofilmes. Nessa parte número 1 aqui, vocês estão vendo a bactéria aqui, né? Aderida, colada. Biofilme, gente, ele gosta de superfície dura, rígida, para ele colar. Ele pode até se formar numa superfície mais maleável, mas ele gosta de superfície dura, como dente, como encanamento, como uma panela que foi mal lavada, né? Como, quer ver? Liquidificador que a mãe da gente pede para a gente bater um suco ou uma massa de torta, aí ela dá para a gente e fala assim: lava aí para mim, Amanda. Aí a Amanda, com preguiça, só sacode a água lá mais ou menos e larga aquele copo de liquidificador para lá e vai ver desenho, vai ver filme, vai entrar no Instagram e colocar: me sugere um filme. E não lava o liquidificador, e aí, aquele restinho de comida ali, as bactérias vão se alimentando, elas formam um biofilme, formam uma crosta naquele copo, na hélice, nas dobrinhas, e depois é quase impossível tirar. E aí, toda vez que a gente usa o copo do liquidificador, a gente contamina o alimento que vai bater ali, né? Nossa, tá certíssimo, mano. Tem que lavar 500 vezes mesmo. Então, na indústria de alimentos, todo utensílio que for utilizado, principalmente utensílio que tem reentrância, faca de serra, copo de liquidificador, essas formas de bolo cheias de detalhes, tem que lavar, porque se ficar resíduo ali, as bactérias vão formar biofilme, vão grudar naquela superfície e depois a gente não vai conseguir tirar só com água e sabão, vai ter que passar uma substância abrasiva, vai ter que lixar aquele local para conseguir tirar, tá? Então, aqui a gente tem a formação do biofilme. A formação do biofilme acontece em 5 etapas, e a gente vai ver uma por uma. Na etapa 1, a gente chama essa etapa de adesão. É quando as bactérias, né, elas aderem na superfície, né? E aí elas começam o crescimento do biofilme, elas colam aqui na superfície. Etapa 2 a gente chama de colonização, porque elas vão começar a produzir uma camadinha, tá vendo que tem uma camada marrom em volta delas? Elas vão começar a produzir substâncias ricas em polissacarídeos que vão formar essa mantinha, né, essa capa protetora. Na etapa 3 a gente tem a fase de crescimento. As bactérias começam, né, a formar as colônias. Elas já têm uma capinha aqui, ó, protetora. Olha aqui, uma, duas, três, quatro bactérias aqui, três aqui, mais umas três aqui. Aí elas começam a formar as colônias embaixo do biofilme. Na etapa 4 a gente chama de etapa de maturação. Nessa etapa, a gente tem a estrutura completa do biofilme. Olha só, aqui os pontinhos rosa escuros são as bactérias. Além das bactérias, tem nutriente aí, tem oxigênio e metabólitos. E a capa protetora aqui, ó, do biofilme, cadê minha setinha, ó? Essa capa marrom, uma capa que fica em volta. E aí a gente não consegue arrancar essa colônia dessa superfície. Ela gruda aí de uma tal maneira que você pode passar bucho, sabão, desinfetante, que na maioria das vezes a gente não consegue remover. Somente com a abrasão, somente lixando esse biofilme aí da superfície. E na etapa 5, a gente tem o que a gente chama de dispersão. Elas furam o biofilme e as bactérias se liberam, um monte. E aí elas colonizam ainda mais a superfície que elas estão. Por isso que quem tem placa bacteriana, a tendência é, se você não for o dentista para lixar, é só aumentar a quantidade de placa no dente. Ou então nos encanamentos da indústria de alimentos, né? Agora a gente vai ver um videozinho bem rapidinho falando da formação dos biofilmes. Só um minuto.
Deixa eu copiar aqui. Ctrl C. Nossa, eu tô ruim, né? Não tô sabendo nem copiar e colar. Ai, vamos lá. Só mais um minutinho. Vamos lá, uma guia. E rapidamente inicia um processo de colonização. A partir de um processo de divisão celular permanente, os micro-organismos multiplicam-se em progressão geométrica, o que confere grande agilidade no seu crescimento. Os micro-organismos. Gente, então olha só, essa cápsula, cápsula amarela que está formando aí em volta do micro-organismo, é o início da formação do biofilme, tá? E os micro-organismos são esses bastonetes verdinhos aqui. Produzem substâncias poliméricas extracelulares, as quais formam uma matriz constituída de proteínas, polissacarídeos, lipídios e ácidos nucleicos. Além de promover a fixação de novos micro-organismos e outros elementos inorgânicos, a matriz polimérica atua como uma barreira física e química. Dessa forma, a penetração de biocidas é retardada, garantindo maior resistência aos micro-organismos. Quando o biofilme atinge um elevado estágio de formação, ele se rompe e, consequentemente, há a liberação de micro-organismos na água, que contribuem para a formação de novos focos. Os biofilmes podem Vamos e lá. rapidamente. Então, vocês entenderam a formação dos biofilmes? Vai formar como se fosse um gel em volta dessa colônia bacteriana, e aí esses micro-organismos vão ficar lá, bem protegidos. Vamos voltar agora para a apresentação. Vamos lá. Continuando aqui. Então, a gente viu como que eles se formam. A partir daí, a gente fica se perguntando, né? Mas o que, que contribui para o desenvolvimento do biofilme? Né? Como que ele se desenvolve? Tem algum fator? Primeiro fator que contribui para formar o biofilme é a higiene ineficaz da superfície. Então, assim, tem que fazer igual a mãe da Amanda falou lá, né? Igual ela falou que a mãe dela faz. Obrigar ela a lavar 500 vezes e promover uma higiene adequada. Porque se ficar resíduo de alimento em qualquer superfície, as bactérias vão colonizar ali e vão formar essa casquinha que a gente chama de biofilme. Acúmulo de matéria orgânica. Isso acontece principalmente no dente. E é por isso, gente, que a gente passa fio dental, né? Quando a gente foi estudar cárie lá no terceiro ano, ou no segundo ano, não sei se vai ter mudança da grade, vocês vão observar que cárie nada mais é do que uma erosão no dente causada por bactérias que se acumulam aí na região da gengiva. E aí, quando a gente passa o fio dental, a gente retira qualquer excesso de alimento que fica aí na região entre os dentes, né, abaixo da gengiva, e aí, não tendo alimento, não tem comida para o micro-organismo, ele não se reproduz, ele não forma biofilme, não forma placa, e aí ele não destrói o dente. E aí a gente escova, né, e elimina ele daquela região. Agora, a próxima vez que vocês passarem fio dental, cheirem o fio dental, vocês vão ver que tem um cheiro fétido, porque já é alimento em decomposição ali. E é por isso que a gente tem que passar o fio dental logo depois de se alimentar. Porque, assim, em questão de minutos, gente, os biofilmes já começam a ser formados. Agora a gente vai ver um videozinho que mostra a formação do biofilme dental. Um vídeo curtinho também, tá? Para não dar sono. Só um minuto. Para quem vai fazer odonto, é uma aula bacana, né? Porque já vai
se familiarizando com muita coisa com as quais vocês vão trabalhar. Está projetando, ok? Vamos lá, então, ver. Né, formação, o conceito do biofilme dental. A formação de uma organização bacteriana sobre uma superfície dura. Todo biofilme é assim. Então, a partir do momento que a gente tem um biofilme dental, significa que sobre a superfície de um dente existe uma organização bacteriana alojada, alocada. E a gente sabe que na cavidade oral nós temos em torno de 450 a 600 espécies de bactérias descritas. Então, no mínimo que a gente vai ter sobre as estruturas dos dentes são biofilmes bacterianos. E o biofilme bacteriano, as bactérias, elas têm predileção por superfícies duras. Então, o mesmo biofilme que a gente forma aqui hoje, amanhã ele vai formar sobre a superfície de um implante. Então, é interessante a gente entender isso bem, porque amanhã, na hora de tratar uma periimplantite, a gente vai entender por que, por exemplo, raspar um implante não funciona. E raspar um dente funciona. E quando eu raspo um dente, eu desorganizo o biofilme bacteriano, certo? Mas é importante, então, para eu entender como eu desorganizo e como eu desestruturo o biofilme, um pouco da formação. Como é que ele se forma, né? Então, o biofilme bacteriano ele é algo desse modelo que você enxerga. Parece, aos nossos olhos, que está desorganizado, mas, na verdade, existe aqui uma organização muito maior e melhor do que o que a gente imagina. Tanto essa organização ela existe e funciona, que o biofilme por si só, ele não é atacado quando você, por exemplo, faz só um bochecho. Ele não se desintegra por causa disso. Uma outra bactéria que está suspensa naquela região, ela vai ser destruída ou morta. Mas ela não vai ser, o biofilme em si, o grupo em si, ele não vai ser desorganizado. A gente precisa entender o biofilme, qual que é a definição, né? E essa não é uma definição nova, mas é uma definição que a gente acha até hoje em evidência, porque ela fala de uma organização de comunidades de micro-organismos envolvidos em uma matriz de glicocálix, polímeros extracelulares, aderidos a uma superfície dura. É o que eu disse para vocês. Não existe formação de biofilme que tem superfície mole. Placa bacteriana na língua, placa bacteriana na gengiva. Não. Então, vamos lá. Quem tiver interesse, pode pegar os links dos vídeos depois, né, e continuar assistindo aí. Periodontite, como tratar? Vamos lá. Então, a gente já viu essa formação. E aí veio uma pergunta, né? Os biofilmes, eles morrem? Algumas bactérias formadas nesses biofilmes morrem, mas aí as novas que vão se reproduzindo aqui dentro, elas saem e voltam lá no início da placa, lá nas regiões dos encanamentos de água, dos encanamentos de tubulação de leite em laticínio, naquelas frestazinhas de panela, naqueles cantinhos do copo do liquidificador, entre os dentes do garfo. Vocês já pararam para olhar o garfo que vocês comem no restaurante? Para ver se entre os dentes está limpinho, que se tiver algum resíduozinho ali amarronzado, parecendo uma capinha dura, que não sai, aquilo é biofilme, né? E aí, você pensar que aquele garfo ele passou na boca de outra pessoa, é uma bactéria da boca de outra pessoa que está ali embaixo daquele biofilme. E aí, na hora que você coloca ele na boca, as bactérias saem do biofilme e vão colonizar aí o seu dente, a base da sua gengiva, né? Ou vão colonizar o seu intestino. Então, quando ele chega na fase final de maturação, bactérias jovens saem e vão colonizar outras áreas daquela região onde ele está instalado e formar novos biofilmes. E aqui nessa foto a gente consegue ver perfeitamente, ó, que ele forma uma capa em volta dele. Por quê? Porque lá dentro os biocidas, ou desinfetantes, ou detergentes, ou até mesmo alguns tipos de álcoois, não vão conseguir entrar para matar essas bactérias. Então, elas ficam protegidinhas aqui dentro.
É a mesma coisa, né? Esse biofilme. Aqui são os alunos matando aula para ficar postando nos stories. Aí a professora vê, chama atenção, forma o biofilme, dá o bloco na professora, aí fica lá dentro, lá nos melhores amigos, postando história a rodo e ainda falando mal de mim, né? Ah, aquela ridícula, perguntando por que eu não estou indo à aula. Eu vou ficar aqui no meu biofilme chamado Melhores Amigos. E aí eu não vou ver, não vou saber se a pessoa está matando aula, se está postando stories, ou o que está fazendo, né? E aí sai desse biofilme aqui já formado, de CHS, volta e forma outro biofilme para matemática, para português, para história, para todo mundo que está vendo o Instagram de vocês, né? Então, o grande problema dos biofilmes é que essas bactérias que ficam aqui dentro, muitas delas são patogênicas, causam doenças. Então, quando elas formam um biofilme numa panela, num liquidificador, numa lâmina de uma faca, numa fresta de uma forma de bolo, as bactérias que estão aqui dentro podem sair e contaminar o alimento que entrar em contato com aquele equipamento. Se esse biofilme for formado no encanamento de rede de esgoto, né, num cano, essa água que passa pelo biofilme, ela vai ser contaminada pelas bactérias que saem aqui também nessa última fase. E aí, se a gente toma essa água ou utiliza ela para cocção, a gente vai estar se contaminando. E em relação a biofilmes, por hoje nós ficamos por aqui. Deixa eu só projetar aqui a nossa atividade, não a atividade em si, mas o que nós vamos fazer, porque eu não coloquei lá no Moodle ainda, só um minutinho. Vou interromper o compartilhamento e compartilhar o arquivo do Word. Tá aqui. Então, vamos lá. 200%. Vai, vamos. Aumentando. Então, olha só. Essa semana anterior aqui, que cortou, né, na quebra de página, aí a gente começou a ver biofilmes, né? E aí eu vou colocar lá para vocês uma atividade avaliativa, que é formação de biofilmes na cavidade oral. Vai ser um fórum, ok? Valendo 10 pontos. Fórum, gente, a gente responde rapidinho. Eu vou colocar lá no Moodle amanhã, hoje ou amanhã, o texto de base para vocês lerem e o fórum para vocês responderem. Mas, assim, hoje eu estava no conselho de outros anos e saiu muito esse questionamento, né, de que as atividades estão ficando emboladas, de que está ficando tudo para a última hora, de que tem semana que vocês têm 18 atividades. Mas, assim, gente, se eu coloquei atividade hoje e amanhã você está livre, faz a atividade. Porque a galera está deixando para fazer no dia de entregar. E aí, o que acontece? Aí, quando chega nessa semana, no dia de entregar, tem 35 mil atividades além da que eu passei. E aí, a culpa é minha, né? Não é de quem ficou deixando para a última hora. Então, tenho muita organização nesse ponto, porque senão vocês vão ficar embolados mesmo, ok? Então, a gente... deixa eu ver, a gente passou a atividade antes. Ó, já tem um fórum lá, né, sobre o Manual de Boas Práticas, vai ter outro sobre formação de biofilmes, e aí a última atividade avaliativa é um questionário, beleza? Na semana do dia 5 de fevereiro. Depois a gente tem aula e eu conto com a presença de vocês, mas aí vocês ficam livres de mim em termos de atividades. Então, já vamos organizando, vamos fazendo, vamos entregando tudo a tempo, para a gente ficar livre depois e com a consciência tranquila no final desse terceiro trimestre. Beleza? No mais, alguém tem alguma dúvida sobre esses biofilmes? Deu para entender? Tá tranquilo, né? Então tá. Então, tá vendo? Eu dei aula, minha dor de cabeça até melhorou. Que bom que eu dei aula. Muito obrigada pela presença de vocês. Um ótimo final de semana. Façam as atividades, tá? E no próximo trimestre de 2021, na hora que perguntarem de biofilme para vocês, seja Margarida ou João, vocês respondam. A gente já viu.
Teve aula da Márcia. Eu sei o que que é. É um biofilme que forma no dente ou em alguma superfície da indústria de alimentos. Panela, liquidificador, utensílios em geral. Ok? Beijo, gente. Bom final de semana, tudo de bom. Espero que vocês descansem dentro do possível e que a gente volte semana que vem com mais energia para dar seguimento aos nossos estudos. Sextou, Cléo. Eu tenho que dar tanta faxina, gente. Ai, não gosto nem de lembrar. Beijo, Dona Elisa. Beijo para todo mundo. Tranquilo, não tem problema não, Ana. Beijos, bom final de semana. Saudade de vocês, meu Deus. Hoje até falei, ontem falei com a Denise, não estou aguentando mais dar aula do computador, quero dar aula para gente, gente de carne e osso pertinho.